O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria hoje de celebrar o centenário da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela foi canonizada por Pio XI no dia 17 de maio de 1925. E para nós é uma grande alegria, porque nós temos, né, aqui nesta paróquia uma grande devoção, grande, mas que ainda é pequena, precisa crescer mais. Mas nós temos uma grande devoção a Santa Teresinha, esta maior santa dos últimos tempos, a maior santa da modernidade, com certeza. Pois bem, e Santa Teresinha, ela é para nós um bálsamo de esperança. Não apenas pelo seu ensinamento, mas pela sua própria vida, que iluminou, né? Que Deus se aproveitou para, iluminando a sua vida, fazer brotar esse ensinamento, o ensinamento, a pequena via, né? Isto é, este caminho de confiança na misericórdia de Deus, que, não obstante ela vendo a sua pequenez e a sua miséria, ela que em relação aos grandes santos da igreja era um grão de areia, mas ela confia na misericórdia de Deus, procura, dentro das suas limitações, corresponder com a graça de Deus, fazendo com muito amor as coisas pequenas que lhe são possíveis, sabendo que Deus então seria o seu elevador e a faria uma grande santa. Então isso é um bálsamo de esperança para nós, porque podemos também seguir este caminho da pequena via, da confiança na misericórdia de Deus, fazendo com muito amor as pequenas coisas do nosso dia a dia, sabendo que Deus, que quer que nós sejamos santos, Deus nos elevará, Deus nos santificará. Pois bem, mas eu gostaria de hoje meditar mais particularmente na sua vida, que iluminou a sua doutrina e que também pode iluminar a nossa vida e nos estimular para que nós tenhamos essa confiança em Deus que quer nos santificar, mas que espera a nossa colaboração, fazendo com grande amor as pequenas coisas que nos são possíveis. Pois bem, quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face? Ela nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873 e morreu no dia 30 de setembro de 1897, com 24 anos de idade. Pois bem, só que Santa Teresinha,
ela era uma menina muito virtuosa, piedosa, uma menina que rezava. Ela cresceu num ambiente cristão, católico, muito cristão, muito católico. Só que era uma menina muito melindrosa, isto é, era hipersensível. Uma menina com muitas feridas emocionais. Nós diríamos hoje, numa linguagem moderna, uma menina que teria um quadro psiquiátrico particular. Isto é, ela precisaria de um acompanhamento devido às suas fragilidades, às suas feridas emocionais, aos traumas que ela carregava, que na sua pequenez ela não soube incorporar na sua vida. Então, aquelas experiências traumáticas, naquela natureza tão frágil, fizeram com que grandes feridas brotassem. Ela perdeu a sua mãe, se tornou órfã aos 4 anos de idade. E quando tinha 9 anos, a sua mãe adotiva, Paulina, sua irmã, entra no Carmelo e se tornou uma outra ferida, algo que ela não soube trabalhar. Aqui, meus irmãos, né, já desde agora já vai lançando luz, né? Quantas feridas nós também carregamos e que não soubemos trabalhar, de modo que aquelas feridas, aqueles traumas, aqueles problemas, aqueles sofrimentos causaram desequilíbrios e que de alguma maneira ainda hoje reverberam na nossa vida. Isto é, nós olhamos para trás e vemos que de alguma maneira muito daquilo que vivemos no passado ainda influencia o nosso presente. E nós precisamos suplicar a graça de Deus para que não continue a influenciar destrutiva e negativamente o nosso futuro. Pois bem, então Santa Teresinha, com todos esses traumas, essas feridas emocionais que ela carregava devido à sua história, aos 9 anos de idade, ela somatizou tudo isso, isto é, ela já trazia tudo isso dentro dela, mas aos 9 anos ela somatiza de uma maneira terrível que ela fica às portas da morte. Doente, fisicamente doente, e aquilo sem muita esperança, e no dia 13 de maio, ela vê a imagem de Nossa Senhora sorrir para ela. Então aquilo foi uma graça de Deus que lhe cura aquela mazela, aquela doença física. Não ainda foi uma transformação, mas já começou um processo de cura. Aquela situação em que ela estava à beira da morte, aquilo é sanado, só que ela ainda continua com seus desequilíbrios emocionais. Isto é, ela começa a ser atormentada por escrúpulo, ela começa a pensar: Nossa Senhora sorriu para mim? Ou eu criei isso com a minha cabeça? E aquilo a atormentava, a inquietava e lhe trazia muito sofrimento interior. E a sua hipersensibilidade, né? Ela muito melindrosa, que por tudo chorava. E depois chorava porque tinha chorado, porque não queria chorar. Quer dizer, bem desequilibradazinha, né? E é, meus santos, um bálsamo de esperança para nós. Que nós também, meus santos, se olhar de perto, cada um de vocês, sem deixar que vocês olhem de perto a mim, né? Eu vou ver o quanto vocês também são desequilibrados. O quanto cada um tem um monte de coisa desajustada dentro de si. Eu não, vocês. O quanto cada um tem um monte de coisa desajustada, desarranjada, desequilibrada. E o quanto isso influencia na nossa vida espiritual, na nossa vida social, na nossa vida familiar, em todos os aspectos da nossa vida. E o quanto isso faz com que
não poucas vezes as pessoas desanimem na sua vida espiritual porque dizem assim: a santidade não é para mim, um troço desequilibrado como esse, como sou, não pode ser santo. Mas Santa Teresinha, tão desequilibrada, tão desajustada, tão melindrosa, chatinha até, porque era mimada, virtuosa, entendeu? Mas tinha essa luta do homem novo e do homem velho, esses desequilíbrios dentro dela. Embora, graças a Deus, nunca cometeu nenhum pecado mortal, mas tinha essas fragilidades bem eloquentes. E diz então que, e aí continuou até os seus 13 anos nesse desarranjo e desequilíbrio interior. E aí, no Natal daquele ano, dos 13 para os 14 anos, eles foram à missa, em família. Quando estavam voltando, Teresinha, preocupada com o presente que seria colocado para ela, né? Era Natal, então se ela ia ganhar presente, qual seria o presente? E São Luís, seu pai, né, estava meio cansado, disse: meu Deus, ainda bem que é o último ano. Daqui a pouco ela vira mocinha, e aí já fica mais, né? Deixa de ser essa criança essa menina tão criança, né? Deve crescer, pelo amor de Deus. E ela ouviu aquele: ainda bem que é o último ano esse. E aquilo a feriu profundamente. Mas foi a ocasião de, por meio daquela ferida, a graça de Deus entrar. Aquilo que foi doloroso, aquilo que lhe abriu uma brecha no seu coração, ferindo-a, foi o caminho por meio do qual Deus se utilizou para lhe conceder a graça. E ela se coloca diante de Deus com confiança e começa a se enxergar a partir de Deus. Isto é, que ela também era chamada a se configurar a Cristo, que se fez homem, que se fez menino, para a nossa salvação. E começa todo um processo de equilíbrio e de crescimento espiritual. Ela começa a crescer rapidamente na vida espiritual a partir daquele milagre do Natal. Aos 15 anos, né? Daquilo, resumindo, misericórdia, a história drasticamente, aos 15 anos ela entra no Carmelo, e naquela vida de escondimento, de oração, ela vai progredindo na vida espiritual, aprendendo, né, a amar cada vez mais Jesus Cristo crucificado, a não ser mais a não nutrir mais, digamos, essa atitude meio vitimista, digamos, de sofrer com tudo, de hipertrofiar o próprio sofrimento, já que chorava por tudo, mas de se configurar a Cristo crucificado. É um exemplo para nós, né, meus irmãos? Um exemplo eloquentíssimo. Quantas vezes nós hipertrofiamos os nossos problemas, nós hipertrofiamos os nossos traumas, nós vivemos lambendo as nossas feridas como o gato o seu pelo. E aí, é claro, aquelas feridas, aqueles problemas, os nossos sofrimentos que todos temos, se tornam maiores do que são. Mas quando nós começamos a nos olhar a partir da luz de Cristo crucificado, nós começamos a ver as nossas feridas unidas às feridas dele. E vemos que ali é um caminho de santificação para nós e é um caminho de salvação para os nossos. E Santa Teresinha, então, começa a cada vez mais se configurar a Cristo, de modo que aquela jovem moça, nos seus 24 anos, morrendo dolorosamente na enfermaria de Lisieux, se oferecia pelos sacerdotes e pelos pecadores do mundo inteiro. Ela cresceu na sua configuração a Cristo. Mas como é, meus santos, que aquela menina tão desajustada
se tornou esta santa, a maior santa dos últimos tempos, a maior santa da modernidade. Por quê? Porque ela se abandonou confiantemente em Deus, sabendo que era um grão de areia, mas que se ela se unisse a nosso Senhor, Ele faria a obra dele na sua vida. No Evangelho de hoje, retirado de São João, capítulo 14, versículos 13 e 14, nós ouvimos: o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isto é, quando uma alma se eleva, o Pai, o Filho, a Trindade é glorificada. Deus quer que nós nos santifiquemos, de modo que Jesus diz: o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. E depois vai e repete imediatamente depois: se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Então vamos lá, meus santos, vamos pedir em nome de Jesus. O que é pedir em nome de Jesus? É pedir o que Jesus pediria. É pedir o que alegra o coração de Jesus. Então peçamos a nossa santificação. Peçamos a Jesus que derrame, nós que neste tempo pascal, todo o tempo pascal, ele se encaminha para Pentecostes, né? É o cume, é o encerramento, é a plenitude do tempo pascal, é o derramamento do Espírito Santo. Pedir o derramamento do Espírito Santo sobre nós, para que nós nos deixemos santificar, para que nós colaboremos com a graça de Deus na nossa vida, para que nós, com todas as nossas feridas, desequilíbrios, desarranjos, problemas emocionais, traumas infantis, traumas da nossa vida como adolescente, traumas na vida adulta, cada um aqui sabe de si, cada um aqui conhece a sua história, que cada um então possa apresentar os seus traumas, os seus desequilíbrios, os seus desajustes, as suas limitações, e pedir a nosso Senhor que, assim como Ele foi soberano na vida de Santa Teresinha e a elevou a esta tão grande santidade, que Ele também nos eleve, que Ele também nos santifique, para que Cristo se manifeste na nossa vida, para que as nossas feridas sejam o caminho por meio do qual Deus possa atingir, entrar, encontrar o nosso coração e a nossa alma. Nós às vezes gostaríamos de servir a Deus sem feridas, mas às vezes estas feridas são o caminho que Deus se utiliza para chegar ao nosso coração. Quando nós vemos, e com isso termino, Santa Teresinha, tão desajustada e que se tornou esta grande santa, o nosso coração se enche de esperança, porque nós também, tão desajustados e desequilibrados, se nos unirmos com confiança e colaboração com a graça, nós também podemos ser transformados em santos para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.